E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro do Projeto Aquecimento Cênico e hoje eu vim trocar mais uma ideia com vocês. Recebi um questionamento curioso dia desses aí de uma galera de um grupo de danças perguntando sobre a questão da sensualidade e questionando se as danças tradicionais elas eram realmente sensuais por causa da movimentação do corpo e da forma de interação do peão com a prenda. Levando em consideração, claro, que as danças tradicionais elas não foram, na verdade, criadas como danças tradicionais. Aquilo que a gente ensaia hoje, com raríssimas exceções, elas eram danças que vieram com os imigrantes europeus, sofreram a influência geográfica, claro, elas não se dançava o anu do jeito que se dança o anu aqui, não se dançava na Europa. Ela sofreu influência geográfica, cultural, e adaptações, e aí ela acabou se transformando na dança que a gente conhece hoje, mas elas nasceram como manifestações sociais, né? São eventos sociais, as pessoas dançavam para se encontrar, para confraternizar. Então elas não eram danças para ganhar ponto. Pô, ninguém dançava para ganhar ponto no século XIX. Em 1820, o cara não ia para um fandango para dançar né, o homem e uma mulher ali pensando em ser avaliado por um jurado. Não. As danças elas eram sim uma possibilidade de encontro do homem e da mulher, era uma possibilidade de aproximação. Então, sim, elas tinham muito dessa questão sensual implícita, discreta, bem velada, respeitando as características culturais daquela época, né? Então, a gente pensa nas danças tradicionais que lá no século XIX elas eram dançadas, da mesma maneira que a gente vê hoje uma galera indo para uma balada. Eu digo isso quando eu falo isso para um grupo de dança, o pessoal fica me olhando meio assustado, meio atravessado. Gente, a gente só tem que respeitar as questões culturais de cada época. Mas as danças tradicionais, elas eram danças onde o homem e a mulher tinham uma possibilidade de se aproximar, e de principalmente de se expressar, de dizer aquilo que está sentindo um para o outro. Então elas eram danças sensuais, sim. Elas só não usavam a sensualidade da mesma maneira que a gente usa hoje, porque hoje aquilo que é buscado e aquilo que é utilizado como instrumento de sensualidade, naquela época não era usado, eram usados outros elementos. Então, se hoje a gente tem, eu odeio usar essa expressão, mas beleza, a gente tem que usar. Se hoje a gente tem um padrão de beleza que dita normas, dita regras, dita comportamentos, lá no século XIX nós tínhamos padrões também que eram utilizados, e esses padrões eles eram muito usados durante as danças para que as pessoas atingissem lá seus objetivos, atingissem as pessoas que elas estavam olhando. Então a gente pega, por exemplo, a postura da prenda segurando a saia com os ombros atirados para trás. Para que serve isso? Cara, lá no século XIX, o Rio Grande do Sul ainda vivia numa situação de constante conflito, principalmente de fronteira, né? A fronteira do Rio Grande do Sul ela era móvel. Então lá na Europa, lá Espanha e Portugal quebrava o pau, eles faziam um tratado, a fronteira andava para lá. Quebrava o pau de novo, a fronteira vinha para cá. Quem é que segurava essa fronteira? Era o homem que tinha que pegar em armas e garantir que a fronteira permanecesse ali, né? O Portugal e a Espanha viviam peleando aqui na nossa fronteira. A coroa portuguesa, né, o império responsável aqui pelo Brasil, eles, sensíveis a isso, eles sabiam que tinham que povoar o Rio Grande do Sul. Então eles traziam pessoas para cá e incentivavam que essas pessoas fizessem muitos filhos. Uma das consequências disso, as mulheres casavam muito jovens. As mulheres aí com 12, 14 anos já estavam de casamento contratado, que era aquele casamento onde ela só sabia quem era o noivo no dia do casamento. Cara, isso era horrível, mas era assim que a coisa funcionava. O que o homem buscava naquela época? O que era o padrão? O que era interessante? Era a mulher que pudesse ter muitos filhos. Cara, isso que eu vou dizer é horrível, mas as tuas avós e avós, elas acreditam nisso, tá? As pessoas acreditavam lá no século XIX, e aí até muito perto aqui, que as mulheres, algumas mulheres, elas tinham propensão para ter mais filhos do que outras. O parâmetro para isso, a largura do quadril. Então eles acreditavam que a mulher que tinha um quadril grande, ela tinha um nome para isso, que era assim, a mulher era uma boa parideira. Cara, isso está escrito na literatura, eu não estou inventando nada. E que as mulheres que tinham seios mais fartos, elas poderiam ter mais leite do que as mulheres com seios menores. Então o que acontece? A própria postura da prenda, essa postura erguendo o volume, erguendo a saia, aumenta o volume do quadril. E aquelas mulheres que vinham de famílias mais abastadas, as famílias
portuguesas, elas usavam por baixo da saia ainda uma armação que aumentava bastante o volume do quadril. Para que serve isso aí? Simplesmente para que se sensualize. Era uma arma de sedução. O quadril mais largo é um indicativo de que a mulher era mais fértil. Era um absurdo do aspecto biológico, fisiológico, mas respeitando as características culturais da época, isso era levado em consideração, sim. Outra coisa que aparece bastante naquela época é essa questão do sapateio, né? O sapateio parece ser uma coisa meio lógica, o cara ficar ali fazendo passos de sapateio na frente da mulher. Qual é o objetivo disso, se a gente for pensar no aspecto sensual? Simples, o sapateio é uma demonstração de agilidade. Pensa, se naquela época muitos homens morriam em função desses conflitos de fronteira, o que seria interessante para uma família? Aquele homem que tivesse mais agilidade, que ele poderia ir para a guerra e voltar vivo de lá. Então o homem mais ágil, ele tinha essa característica de ter mais destreza e mais preparo para voltar inteiro de uma guerra. Então o sapateio é uma arma de sedução considerável, levando em conta que a mulher observa aquele sapateio e que o homem busca sempre um sapateio mais difícil. Até hoje os grupos de dança têm essa mística, né? Do sapateio mais difícil. Ah, eu fiz um sapateio, o cara olha assim, não, mas o teu sapateio está muito simples, dá para dar uma incrementada aqui e ali. Por que isso? Porque o sapateio ele servia justamente para chamar a atenção da mulher, então ele é uma arma de sedução. As danças tradicionais são extremamente sensuais, certo? Essa busca de olhar, essa malícia no jeito de pegar na mão, até mesmo na forma de olhar, de se comunicar expressivamente do peão e a prenda, eles são manifestações de sensualidade. Lembrando que sensualidade não tem nada a ver com vulgaridade, sensualidade não é nada mais nada menos do que a pessoa utilizar os seus recursos de corpo e características culturais, pessoais, sociais, para chamar a atenção de uma outra pessoa. Isso é sensualidade. E as danças tradicionais gaúchas, meu amigo, elas estão cheias dessas coisinhas aí. Um grande abraço para vocês e até a próxima.